Tenho medo de ter perdido tempo estudando à toa e não ser aproveitado no mercado de programação. Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa e acredito que alguns de vocês podem ter esse tipo de pensamento também. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. O que a pessoa pensa quando ela tem esse medo? Eu acho que vem algumas coisas na mente. E se eu falhar e todos me julgarem? Isso é uma coisa que passa na cabeça. Vou perder tudo que eu investi se isso não der certo. As pessoas vão pensar que eu sou incapaz ou incompetente. Isso vai confirmar as minhas inseguranças sobre mim mesmo. Eu estava certo? Eu tenho medo dessa confirmação. Será que é isso que passa na sua cabeça? E se não é isso, o que é? E qual que é a solução? Como que você domina esse medo? Eu acho que tem duas ferramentas para você fazer isso. E se eu fosse você, eu pegava papel e caneta, porque eu vou falar coisas aqui que são valiosas para ficar só no blá. Primeira coisa se chama custo de oportunidade. O que é isso? Tudo na vida tem um custo. Às vezes o custo é financeiro, às vezes o custo é de tempo e às vezes o custo é emocional. Tudo tem um custo. Você vai fazer um curso de inglês, tem um custo financeiro e de tempo. Talvez até emocional, porque você tem medo das pessoas te julgarem também. Tudo na vida tem um custo de fazer. Mas não fazer algo também tem um custo. Não te custa só fazer, te custa não fazer. Tem o custo de deixar de aproveitar melhor o tempo. Quando você tem um aqueduto, tem essa analogia. Se você está carregando balde d'água o tempo inteiro, ou seja, o dinheiro está vindo só na baldada ou ele está vindo no aqueduto? Porque olha só, construir um aqueduto leva tempo, mas uma vez que ele está pronto, ele jorra água. E quando ele jorra água, não vem só o dinheiro, vem tempo também. Você tem tempo de fazer outras coisas, afinal seus boletos vão estar mais pagos. Então tem o custo de deixar de aproveitar melhor o tempo, deixar de aproveitar melhor a família, seguir dia após dia se desgastando, porque desgasta. O custo de não fazer desgasta. E sabe como que eu sei que desgasta? Porque você está aqui comigo querendo aprender essa parada. Se não desgastasse, você tinha mais o que fazer. Então por que você está aqui? Porque não aprender isso te custa. Então você precisa avaliar não só um lado da moeda, você precisa avaliar os dois lados da moeda. E eu queria que você se perguntasse, se por medo de dar errado eu deixar de aprender a ser fluente em JavaScript, qual vai ser o seu custo de oportunidade? Qual é o custo de não aprender a ser fluente em JavaScript? A criar um conhecimento que te dê liberdade. Porque a gente sabe o custo de aprender, mas às vezes não fica claro o custo de não aprender. O que você vai deixar de ganhar se você não aprender isso? E a vida? Quantos anos você ainda vai viver? Faz a conta, não é difícil fazer a conta. Você vai viver até 80, 90? E você vai viver com a mesma energia que você tem hoje? Será que não está na hora de aproveitar melhor essa única vida que você tem? Liberdade, um custo de liberdade. E ter clareza desse custo te ajuda a vencer o medo. O medo de dar errado existe, mas a única coisa que eu conheço que vence um medo é um outro medo maior. Se você não tem medo de continuar na mesma, você vai continuar na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, por 10, 15, 20 anos. Então é importante você colocar uma linha e o custo de fazer e o custo de não fazer. Qual que é mais importante para você? Então essa é uma ferramenta. A segunda ferramenta que eu acho que é muito importante, uma é entender o custo. Tudo custa, custa fazer e custa não fazer também. Mas existe uma segunda coisa que te coloca no caminho, e é o seu porquê. Eu lembro que lá no início eu tive meus altos e baixos, e eu tinha todos os motivos para não me aventurar nesse projeto da construção desse aqueduto. Eu tinha tudo para chutar o balde, mas quando eu tinha dificuldade, eu lembrava do meu porquê e do meu porquê. Eu queria ter uma vida mais confortável, trabalhar de onde eu quiser, ir no supermercado sem ficar olhando o preço das coisas, sem aquela dor na consciência, poxa, será que eu poderia estar gastando com isso? Dar mais qualidade de vida, ser o porto seguro da minha família, olhar no espelho e sentir orgulho daquela pessoa do outro lado. Era o meu porquê. E chegou um momento em que eu entendi uma frase: o problema é a solução.
Ou uma outra forma de dizer isso é: o obstáculo é o caminho. A minha falta de qualidade de vida não era o problema. Era a razão que eu devia fazer aquilo. E eu falei, cara, vou fazer para ter mais conforto. Tem gente que deixa de fazer por causa de filho, do tempo, por causa do medo. Eu vou fazer por causa disso. Essa é uma frase que, se aterrizar para você, e eu falei para você escrever, o problema é a solução. A maioria das pessoas pensam que o problema é o problema. O problema que você está passando agora não é o problema, é a solução. Então, quando eu me sentia desconfortável com alguma coisa, quando eu estava passando por alguma dificuldade, eu lembrava do meu porquê. Qual que é o seu porquê? É a sua família? É liberdade? É passar mais tempo com o filho? É dinheiro? Pô, é não precisar ficar mais preocupado com os boletos? Qual que é o seu porquê? O motivo maior que vai fazer você sair da zona de conforto. O programador tem seu porquê. Tem mesmo. E ele é só seu. E ninguém tem nada com isso. É nele que você se segura. É nessa visão. E deixar o seu porquê presente para você é o que te faz vencer o medo de dar errado. Quando essa ficha cair, e não vai cair para muitos de vocês, demora às vezes, mas quando essa ficha cair, cada problema que vier não vai ser um obstáculo. Vai te impulsionar. É liberdade financeira? É liberdade geográfica? Isso é, trabalhar de onde você quiser, com integridade? É liberdade de tempo? Quanto mais o seu porquê for concreto na sua cabeça, mais você vai conseguir visualizar ele. E como que você visualiza? É difícil só visualizar um monte de dinheiro. Ninguém quer ter um monte de dinheiro. A gente quer o que o dinheiro faz. Paz. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas traz paz. Com boleto pago fica tudo mais pacífico na minha cabeça. Ninguém quer ter um monte de tempo. A gente quer fazer o que o tempo nos dá. Onde você vai morar? O que é liberdade financeira para você? O que você vai fazer com a grana? Ou com o tempo? Ou com a liberdade geográfica? Então tudo isso é importante você saber. E parece que não, parece que isso aqui é papo de desenvolvimento pessoal. Mas quando a gente não tem um porquê clássico, é aí que a gente faz uma resolução de ano novo e para essa resolução em fevereiro. Quem nunca fez isso? E daí que a gente fala assim, eu faço depois eu faço, deixa eu postergar. E depois passa a ser nunca. O que vai fazer você priorizar isso? Tornar uma prioridade. O porquê é o seu motivo para a ação. E galera, não existe risco zero em nada na vida. Nada tem risco zero. Nem colocar dinheiro na poupança tem risco zero. Para quem tem um pouco mais da minha idade e viveu o governo Collor, sabe disso. Onde a poupança foi confiscada. Lembra disso? Mas como é que você minimiza todo esse risco? E a palavra pode parecer simples. E o simples, na maioria das vezes, é genial. Quando a gente entende que o simples é mais genial que o complexo, e o simples é o quê? Como que você minimiza o risco? É conhecendo. Quanto mais você conhece, menos o risco de dar errado. Quanto mais você conhece, mais método, mais passo a passo, mais mastigado. Programar, criar valor com seu código, chegar na fluência em JavaScript, não é intuitivo, muito menos dom. E a forma mais eficiente que eu conheço de ser fluente é a minha formação. Ela ensina você a ir do zero até a fluência em JavaScript e depois React e Next.js. Porque eu não sei se você sabe, sem a fluência em JavaScript, seu desenvolvimento em React e Next não se sustenta. Eu falo sobre a fluência porque eu tenho vários estudos de casos de pessoas simples, que não tinham dom, não eram especiais e que chegaram na fluência e entraram na área e fizeram essa parada. E tem exemplo disso? O Gabriel conseguiu a vaga em uma empresa com atuação internacional. Nas palavras dele, só na primeira semana ele já repôs todo o investimento que ele fez na formação. E ele trabalha com o que ele quer, com as tecnologias que ele gosta, dentro do quarto dele. Você já pensou se o Gabriel tivesse parado no meio do caminho por medo de dar errado? Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu entrevisto ele. E será que ele é o único? Tem vários e vários exemplos, e um deles é o Marcos Felipe. Antes ele só tinha uma base de HTML e CSS. Hoje ele conseguiu a vaga e, segundo ele, isso aconteceu depois de 6 meses que ele entrou na formação. Inclusive, também tem entrevista com ele aqui no canal. E eu não estou falando que você vai entrar no mercado em 6 meses, não. Mas eu não estou aqui para mostrar o típico. Eu estou mostrando o que é possível. E eu tenho vários estudos de caso desses.
Mas já pensou se eles tivessem desistido? Já pensou se com 5 meses o Marcos Felipe para? Qual que seria o custo do medo de dar errado? Eu tenho um aluno que entrou numa multinacional, na Capgemini, meses após perder a mãe. Não vou mencionar o nome dele porque não vem ao caso. Mas imagina essa situação. Seria mais fácil ele desistir. Hoje ele está na BIS, outra multinacional. Então lembra, o problema é a solução. O seu desafio, dinheiro, não tenho dinheiro. Isso não é o problema. É por isso que você tem que estar fazendo isso. Eu não tenho tempo. É justamente porque você não tem tempo que você passa carregando balde d'água. Vou deixar o link da lista de espera aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar nela. Um grande abraço e lembra, medita nessa hoje. O problema é a solução.